Vocês conhecem o caso dos canibais brasileiros de Garanhuns? Então fique aqui até o final desse vídeo, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, mandem relatos sobrenaturais de vocês também e deixem muitos comentários e coraçõezinhos no vídeo mostrando seu carinho pelo texto. E vamos lá. O caso dos canibais de Garanhuns chocou o Brasil por sua brutalidade, motivações ligadas a uma seita e atos de canibalismo. O trio foi condenado e permanece preso até hoje. O que aconteceu? O início dos crimes, o caso veio à tona em abril de 2012, quando a polícia de Garanhuns, Pernambuco, investigava o desaparecimento de Gisele Helena da Silva. Durante as buscas, os investigadores encontraram restos mortais enterrados no quintal da casa de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Logo, descobriu-se que 3 mulheres haviam sido assassinadas: Jéssica Camila da Silva Pereira em 2008, Gisele Helena da Silva em 2012 e Alexandra da Silva Falcão em 2012. Os crimes ocorreram em Olinda, em Garanhuns, Pernambuco, e como as vítimas foram mortas. As vítimas eram atraídas com promessas de emprego como babás ou empregadas domésticas. Ao chegarem à casa do trio, eram drogadas, assassinadas e parcialmente partes dos corpos eram usados para preparar salgados, coxinhas e empadas que eram vendidos na vizinhança e em escolas da região. Motivações sobrenaturais e a seita desse quartel. O trio fazia parte de uma seita chamada Cartel, criada por Jorge Beltrão. Segundo ele, a seita tinha como objetivo a purificação do mundo e o controle populacional. Acreditavam que mulheres impuras deveriam ser eliminadas. A ingestão da carne humana fazia parte de um ritual de purificação espiritual. Jorge também escreveu um livro de 50 páginas chamado Revelações de um Esquizofrênico, no qual detalhava suas visões e justificava os assassinatos como parte de uma missão divina. Jorge Beltrão relata que ouvia vozes divinas que o instruíam a matar mulheres como parte de uma missão espiritual. Ele acreditava estar cumprindo ordens sobrenaturais para purificar o mundo, as vozes e a esquizofrenia. Durante a investigação e o julgamento de Jorge, ele afirmou que sofria de esquizofrenia paranoide e que ouvia vozes que o guiavam, sendo que, segundo ele, essas vozes vinham de uma entidade espiritual que o orientava a eliminar mulheres consideradas impuras como parte de um plano de purificação da humanidade. Essas vozes também o teriam instruído a criar a seita Cartel que pregava o controle populacional e a eliminação de pessoas que, segundo ele, não contribuíam para a evolução espiritual. A ingestão da carne das vítimas fazia parte de um ritual de absorção de energia e purificação. Então Jorge, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com carne humana. Isabel naturalmente botou no fogo, cozinhou, como se fosse uma comida normal. Só que eu disse, eu não quero comer. Como era o preparo? Não, eu botava a primeira água, jogava fora e deixava Bel terminar o resto. Um dos aspectos mais perturbadores do caso foi o fato de que a filha de Jéssica, uma das vítimas, foi criada pelo trio como filha adotiva. A menina viveu com eles por anos sem saber da origem trágica da sua mãe, inclusive comendo a carne que eles ofereceram para ela quando criança, que era da própria mãe. Emanuele Victória Pereira Negromonte, filha de uma dessas vítimas dos canibais, entrou com uma ação judicial para remover o nome de Jorge do seu algoz e pai registral da certidão de nascimento. Emanuele é filha biológica de Jéssica Camila, assassinada em 2008 pelo trio. Após o crime, ela foi ilegalmente criada por Jorge, Isabel e Bruna, os assassinos. Jorge a registrou como filha, dando-lhe seu sobrenome, Negromonte, e criando um vínculo legal com a criança. Agora, com 18 anos, Emanuele entrou com uma ação de negatória de paternidade para remover o nome de Jorge da certidão de nascimento. A jovem afirma que deseja romper qualquer vínculo com o homem que matou a sua mãe e que a registrou de forma fraudulenta. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público de Pernambuco e, segundo os promotores, será necessário um exame de DNA para comprovar que Jorge não é o pai biológico, o que deve facilitar a remoção do nome dele dos registros civis. Declarações. Emanuela relatou que, ao descobrir a verdade sobre sua origem, entrou em choque.
criada por quem assassinou sua mãe. Ela viveu anos sem saber da tragédia. Sua decisão de buscar a justiça é vista como um passo importante para reconstruir sua identidade e buscar reparação simbólica. Ela também expressou o desejo de adotar o sobrenome da mãe biológica, como forma de honrar sua memória e se libertar do passado sombrio que carrega no nome deles. O trio foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, vilipêndio de cadáver e estelionato. As penas somadas ultrapassam 70 anos de prisão para cada um. Atualmente, Jorge, Isabel e Bruna continuam presos em regime fechado, conforme informações da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco. O Jorge é o líder dos canibais, se converteu na prisão e atualmente atua como pastor evangélico dentro do presídio onde cumpre pena. O Jorge está pregando como pastor evangélico na penitenciária em 2025, em Pernambuco, antes da unidade ser desativada. Nas imagens. Queridos, graças a Deus, nós estamos aqui na unidade prisional penitenciária Professor Barreto Campelo e estamos aqui com o missionário Cleverson, juntamente também com o nosso irmão Jorge Beltrão. Ele é que é o nosso pastor aqui, graças a Deus, a palavra é uma bênção da parte do Senhor, mas outrora ele era justamente conhecido como os canibais ali da cidade de Garanhuns. Meu amado pastor Jorge Beltrão, o que é que o senhor tem a dizer acerca de tudo que Deus tem feito na sua vida aqui dentro desta penitenciária? Uma bênção. E tudo que iniciou, né? Porque o missionário por lá, uma vez, né? Não sei se ele estava lembrado. Estava bem idoso, ele estava lá. Jorge foi filmado em 2025 pregando como pastor evangélico na penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, Pernambuco, antes da unidade ser desativada. Nas imagens, ele aparece liderando cultos e fazendo pregações para outros detentos, segundo sua defesa. Jorge está convertido ao evangelho e tem se dedicado à fé cristã. Dentro da prisão, ele afirma que não deseja sair da cadeia, pois teme recaídas violentas ou represálias. Em uma declaração polêmica, diz que se sair, volta a matar de novo, o que gerou grande repercussão na mídia. Mesmo Jorge diagnosticado com esquizofrenia, mesmo apresentando sinais de cegueira parcial, continua ativo nas atividades religiosas do presídio. Sua conversão é vista por alguns como uma tentativa de redenção, embora continua e nos seus conteúdos de suas falas ainda levante preocupações sobre sua estabilidade emocional e risco à sociedade. O livro que ele escreveu é um manuscrito chamado Revelações de um Esquizofrênico, onde detalha suas visões, delírios e justificativas para os crimes. No texto, ele dizia que era um escolhido por forças superiores e que sua missão era limpar o mundo. O conteúdo do livro foi usado como prova de sua condição mental e da motivação mística por trás dos assassinatos. E, apesar do diagnóstico de Jorge, ele foi considerado capaz de responder pelos crimes, pois os laudos apontam que ele compreendia o caráter ilícito de suas ações. A alegação das vozes foi vista como parte de seu transtorno, mas não suficiente para isentá-lo de responsabilidade penal. Hoje, o Jorge se converteu na prisão e atualmente está lá atuando como um pastor evangélico mesmo. Dentro do presídio, onde ele está. As duas mulheres envolvidas no caso, que é a Isabel e a Bruna, continuam presas em regime fechado na colônia penal feminina de Buíque, em Pernambuco, localizada a cerca de 260 quilômetros de Recife. Ambas foram descritas nos autos como plenamente conscientes de seus atos e participaram ativamente dos crimes, inclusive no preparo dos salgados como carne humana. Isabel era esposa de Jorge e considerada a mentora emocional do grupo. Ela ajudava a atrair as vítimas e participava dos rituais da seita cartel. Bruna Cristina era amante de Jorge e também participava dos assassinatos e foi com quem registrou a filha de uma das vítimas como sua. Se você conhecer esse caso, deixa aqui seu like, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixa aqui nos comentários o que acham e muito coraçãozinho. E até o próximo relato. Vocês sabiam que os ingleses comiam carne de múmias do Egito? Então fique até o final desse vídeo para vocês entenderem bem essa história. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar sempre nos seus favoritos, muitos comentários, muitos coraçãozinhos para mostrar que estão gostando do conteúdo e também pode mandar o relato sobrenatural de vocês ou algum lugar que queiram que a gente fale, que vou estar fazendo vídeo. E vamos lá. Durante séculos,
Europeus, incluindo ingleses, consumiram múmias egípcias, acreditando em seus poderes medicinais. Essa prática bizarra nasceu de um erro de tradução e alimentou uma indústria macabra, e os europeus, especialmente os ingleses, acreditavam que consumir pó de múmia egípcia poderiam curar doenças, prolongar a vida e até transferir sabedoria ancestral. Tudo começou com um equívoco linguístico realmente. O termo árabe mumian, que se referia a um tipo de betume usado como remédio, foi confundido com os corpos embalsamados do Egito. Médicos medievais passaram a prescrever múmia como remédio, literalmente pedaços de corpos mumificados, moídos e misturados a elixires. Durante o Renascimento e a Era Vitoriana, o consumo de múmias virou moda entre a elite europeia. Acreditava-se que o corpo embalsamado preservado por resinas e óleos continha propriedades curativas. O pó de múmia era vendido em farmácias como tratamento para dores de cabeça, epilepsia, úlceras e até câncer. Com a demanda crescente, surgiu um mercado sombrio. Comerciantes saqueavam tumbas egípcias e vendiam múmias inteiras para colecionadores e médicos. Algumas eram falsificadas, sim, chope de múmias, com cadáveres recentes embalsamados às pressas. Pegava qualquer pessoa que faleceu ali aleatoriamente, transformava em múmia e vendia. Durante o auge do colonialismo e da egiptomania europeia, o Egito foi saqueado sistematicamente. Comerciantes, arqueólogos e aventureiros britânicos compravam e roubavam múmias de tumbas antigas, e algumas práticas incluíam importação em massa, e múmias eram transportadas em navios e vendidas em farmácias ou leilões. Imaginar, né, que quase não tem mais múmias no Egito porque o povo estava comendo ela, parece inacreditável, mas é real, gente. A história é verdadeira. As falsificações como eram. Quando a demanda superava a oferta, corpos de criminosos ou mendigos eram embalsamados e vendidos como múmias autênticas. Na Inglaterra, festas de desembrulhar múmias viraram entretenimento e arqueólogos amadores exibiam os corpos em salões antes de triturá-los ou vendê-los. Pensa, gente. Na Inglaterra vitoriana, era comum aristocratas organizarem eventos sociais para desembrulhar múmias diante de convidados curiosos. Nossa, a prática gerou lendas macabras. Diziam que quem consumia as múmias ganhavam visões do além, ou que os espíritos dos faraós perseguiam os que profanavam seus corpos. Talvez inventaram até isso para ver se paravam mais de roubar as múmias do Egito, mas não adiantava. Algumas histórias falam de maldições que caíam sobre famílias que mantinham múmias em casa. A egiptomania alimentou o imaginário europeu, misturando ciência, superstições e desejos de poder. No final do século XIX, com o avanço da medicina moderna e da arqueologia, a prática foi desacreditada. A múmia deixou de ser remédio e virou símbolo de respeito histórico, no mínimo, né, meu povo? No mínimo. Hoje, os museus preservam esses corpos como patrimônio cultural e não como ingredientes farmacêuticos, ainda bem. Isso revela, mais do que um erro histórico, mostra como o desejo humano por cura, poder e imortalidade pode ultrapassar limites éticos e até cognitivos, né? Comer múmia foi um ato de ignorância, mas também um reflexo da obsessão europeia pela antiguidade e pelo domínio sobre o exótico. O Egito aprendeu com séculos de sangue e hoje adota uma abordagem multifacetada para proteger seu patrimônio arqueológico, especialmente múmias em tumbas antigas. O Egito possui agora, depois de tudo isso, o Egito possui uma legislação severa que proíbe a escavação, exportação ou comercialização de artefatos arqueológicos sem autorização oficial do governo deles. Uma força especializada monitora sítios arqueológicos, museus e fronteiras para evitar roubos e contrabando. Apenas equipes autorizadas, sem falar que nas pirâmides e onde enterravam as múmias tinham muito ouro, muito dinheiro, assim, muita coisa valiosa, muito diamante, muita prata, muito ouro. Então, era o povo querendo roubar para o lado do vento, né? Geralmente em parceria com universidades ou instituições internacionais.
Podem realizar escavações, monitoramento por drones e satélites. Áreas de alto risco são vigiadas por tecnologia aérea para detectar atividades ilegais. Agora, quem quiser abalar vai ter que passar por tudo isso. Sensores e câmeras. Os museus em tubas importantes contam com sistemas de segurança modernos, incluindo sensores de movimento e câmeras de vigilância. E muitas múmias são escaneadas com tomografia e armazenadas em bancos de dados, dificultando falsificações e facilitando seu rastreamento. Acordos com países estrangeiros também ocorreu e o Egito mantém tratados com países como Estados Unidos da América, França e Alemanha para recuperar artefatos roubados e impedir leilões ilegais. Isso é bom, por quê? Porque tudo que foi roubado, os Estados Unidos, a França e os outros museus, os outros países estão ajudando o Egito a recuperar tudo que é deles por direito. A Interpol e a Unesco. O país trabalha com organizações internacionais para rastrear peças contrabandeadas e pressionar pela devolução de múmias e objetos funerários. Então, estão em cima. Quem tiver com esses objetos ilegais pode ter pagado o valor que for, tem que devolver. E se a Unesco e a Interpol está no meio, é melhor devolver. Vamos falar agora da educação e conscientização sobre isso. Campanhas públicas. O governo egípcio promove a valorização do patrimônio entre os seus cidadãos, incentivando denúncias de atividades suspeitas. Museus e as suas exposições. Os museus de lá e suas exposições, eles tornam as múmias acessíveis ao público de forma respeitosa. O Egito reforça sua importância cultural e histórica e essas medidas refletem uma mudança profunda de um passado de saque e exploração para uma era de preservação e respeito. Então, assim, o que tem de sobrenatural disso? Se havia as maldições, se havia perseguições dos espíritos da múmias e tudo, não duvido também que essas pessoas poderiam estar sendo perseguidas e castigadas por essa maldade de estar indo no país, indo na tumba, profanar corpos e comer. Porque vamos falar sério. Isso é muito errado. Mas os países estão ajudando a recuperar. Então, o que é de direito do Egito tem que ser do Egito. E devolver. Aí o que é mais legal nisso, né, além dos países estar ajudando, é quando você for visitar o Egito, que muitas pessoas dizem que não é bom nem para mulher visitar o Egito, porque ela é muito severo, não tocar em nada, não mexer em nada, apenas olhar e fotografar. É o mínimo que você pode fazer, ou o máximo. Lá é totalmente diferente daqui, ainda mais que eles passaram por muitos roubos, lá ficou tudo muito severo. Se você gostou aqui dessa informação, não sabia, não sabe, curte, compartilha, deixa nos comentários, deixa coraçãozinho, republica bastante para mais informações. Gente, eu tava olhando aqui um caso muito macabro, muito de uma senhorinha. Então só me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, fica o vídeo até o final, deixa o coraçãozinho do carinho pra mim e deixe nos comentários o que vocês acham, que é muito importante o comentário de vocês para funcionar o vídeo. E vamos lá. Escuta essa história aqui, que não é uma história, foi um crime e aconteceu e foi real. E é pior do que qualquer filme de terror que eu já tenha assistido, assim, em questão tão realística. O caso da chamada vovó canibal russa envolve Tamara Samsonova. Tamara Samsonova é uma idosa de São Petersburgo acusada de matar e desmontar até 11 pessoas ao longo de 2 décadas, incluindo inquilinos e conhecidos. Ela ficou conhecida como Vovó Estri por também praticar atos de canibalismo. Identidade dela, ela nasceu em 1947 na Rússia, estudou línguas na Universidade de Moscou e se mudou para São Petersburgo, onde se casou. Seu marido desapareceu no ano 2000, e há suspeitas de que ela mesma o tenha assassinado. Ela se mudou e o seu modo operante, ela atraía pessoas para sua casa, muitas vezes inquilinos ou conhecidos, e depois as matava. Costumava desmontar os corpos, cozinhar partes e registrar tudo em um diário onde descrevia os crimes em detalhes. O último crime foi em julho de 2015, aos 68 anos. Foi presa após matar Valentina Ulyanova, uma senhora de 79 anos com quem dividiu o apartamento. Câmeras de segurança a flagraram carregando sacos plásticos com restos humanos e o corpo foi desmontado de Ulyanova e foi encontrado próximo a um lago. A polícia acredita que ela tenha matado até 11 pessoas entre os anos de 1990 e 2015.
entre elas vizinhos e inquilinos e provavelmente o próprio marido, além de desmontar todo mundo. É igual um Lego, eu adorava desmontar a galera. Há relatos de que ela cozinhava e consumia partes das vítimas, o que lhe rendeu a fama de vovó canibal. Após ser detida, Tamara confessou vários assassinatos e pediu para permanecer presa pelo resto da vida. Foi considerada mentalmente instável e internada em um hospital psiquiátrico. Ficou conhecida como a vovó do mal, né? Tornando-se uma das criminosas mais chocantes da Rússia contemporânea. O caso ganhou enorme repercussão internacional por envolver uma idosa aparentemente tranquila que escondia uma vida de crimes brutais. A mídia russa e mundial destacou o contraste entre sua aparência frágil e os atos horrendos que cometia. Seu diário, encontrado pela polícia, é considerado uma das provas mais perturbadoras, pois descrevia métodos e sentimentos durante os assassinatos. Tamara transformou-se em uma figura macabra da criminologia moderna, lembrada para sempre como a que matou os inquilinos e que desmontou seus corpos e praticou canibalismo, e registrou tudo, escritas pessoais. E também tem mais uma parte aqui, que além do que eu investiguei, do que eu fiz a pesquisa, que falaram que ela é a última vítima, que era a inquilina que foi morar com ela, dividir as contas e tudo. Ela teria conseguido um remédio em outro estado para dopar essa senhora, para ela, enquanto ela ficava sonolenta, cambaleando lá, ela começou a desmontar a pessoa viva. Sim, do jeito que eu falei, desmontando ela enquanto ela não conseguia reagir por causa da... Enquanto a pessoa não podia reagir por causa do medicamento. E aí, a polícia puxou nos vídeos que ela passou com uma panela grande e várias vezes com sacos. E aí os investigadores identificou que a cabeça da pessoa estava nessa vasilha. E também ela declarou para todos lá que o sonho dela era ser conhecida como uma serial killer. Era um sonho desde nova e que sempre sonhou ser reconhecida assim, e sabia que ela ia morrer na prisão e que era o governo que ia enterrar ela, e que isso para ela já era o suficiente. Ela é uma pessoa completamente assim, estava doente e viveu tanto tempo sozinha fazendo essas maldades, escrevia tudo em um diário e ninguém percebia. Teve outro inquilino que morava com ela um bom tempo. Aí quando ele disse que ia se mudar porque ia viver uma outra vida, ia casar alguma coisa, ela se chateou e também, né, finalizou ele e comeu. E aí, que história bizarra, que senhorinha bizarra, como a mente humana pode chegar a tal limite assim, né? E não importa a idade, gente. Não pense que uma criança jovem, um adolescente não pode ser mal, e nem um idoso, porque não existe idade para o mal, e todo cuidado é pouco. Se você conhecer essa história, deixa aí nos comentários, me segue, curte, compartilha, republica, deixa o famoso coraçãozinho do carinho no meu vídeo, e até a próxima.